pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alisson de Souza e este é mais um vídeo de Geeks Anatomy, Geek It's. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a vida em tons de cinza da Ruta Sepetys. Esse livro ele vai se passar na Segunda Guerra Mundial, mas de um lado mais escondido desse período da história. Conta sobre o regime de terror do Stalin, que assolou os países bálticos, que são a Lituânia, Estônia e Letônia. Aqui nós vamos acompanhar a Lina Vilks, ela é uma adolescente de 15 anos que vê seus sonhos todos despedaçados, destruídos, quando em certa noite a NKVD, que são basicamente espiões do Ministério do Interior da União Soviética daquela época, eles invadem a sua casa, levam ela, a mãe e o irmão. Então eles são deportados à força do país de origem deles, na Lituânia. Também são separados do pai, que ele era um reitor de uma universidade. Provavelmente o que eles presumem é que a NKVD também pegou ele. Logo em seguida eles são jogados em um trem de carga que carrega animais. Eles ficam lá dentro por semanas junto com mais 40 pessoas. Então em cada vagão tinha 40 pessoas, basicamente. Realmente viviam como animais ali dentro. Todas as manhãs eles recebiam uma ração e as pessoas foram morrendo. E desse trem eles estão sendo encaminhados para uma gulag. Uma gulag era tipo campos de trabalho forçado que existiam na Sibéria e na União Soviética em geral. Mas enfim, lá eles passam por frio, fome, violência, doença, alguns morrem, outros são assassinados. E sempre pelo olhar constante dos agentes da NKVD. Tudo que eles têm basicamente é buscar conforto em um no outro porque eles perderam literalmente tudo. O que eu mais gostei nesse livro, se é possível gostar de alguma coisa nesse livro, visto a história que é, foi o período histórico que a história se passa. Porque assim, a gente tá super acostumado a ver várias coisas sobre a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista da Alemanha nazista, e daqueles países que lutaram contra a Alemanha. Mas a gente não vê muito sobre essa questão da União Soviética tomando todos esses países bálticos, todas as coisas que fizeram com eles. Porque aqui ele é um período histórico silenciado, e mesmo depois dessas pessoas serem libertadas décadas mais tarde, elas não tinham o direito de falar, porque a União Soviética queria calar eles, queria dizer que não aconteceu aquilo, que eles não eram culpados, que eles não fizeram aquilo. Se eles falassem, eles eram caçados novamente, mortos, sei lá, deportados. Então a União Soviética, ela encobriu muito isso. E a única forma que eles conseguiam de transmitir essa história era escrevendo todos os horrores que eles passavam em pedaços de papéis e enterrarem até que outra pessoa, eles tinham esperança que alguma pessoa achasse aquilo e que a história pudesse ser contada. E assim, eu sinto que eu não posso tomar propriedade pra falar sobre os personagens desse livro, porque se eu falar deles, é como se eu estivesse desvalorizando toda a luta que vários lituanos e, enfim, e outros povos passaram naquela época. Stalin, ele matou mais de 20 milhões de pessoas, que isso é um número tão assustador quanto os da Alemanha nazista. E eu não conhecia essa história, então pensa na importância desse livro, na minha opinião, pelo menos. Uma coisa interessante é que os países bálticos, eles só tiveram sua independência em 1991, então pensem quão recente isso é. Pensa na injustiça que eles sofreram durante tantos anos e eles só se libertaram há pouco tempo, sabe? Enfim, é uma história muito linda, apesar dos terrores dela, linda do ponto de vista que você vai conhecer novos lados da história. E eu gostei de muitos aspectos dela. A única coisa que não me agradou muito foi a escrita da Ruta. Não é uma escrita ruim, é uma escrita boa, só porque assim, ela é mais crua, mais direta, ela não tem tanta poesia, digamos assim, e tipo, em um parágrafo pode acontecer várias coisas, pode ter se passado 2 dias já. É uma escrita bem seca, mas eu acho que super combinou por causa da história que ela tá contando. Então eu fico pensando, será que isso é um ponto negativo? Talvez não. E aliás, vai ter um filme chamado Ashes in the Snow, que eu não sei a data de lançamento dele, não sei se saiu trailer, não sei nada, só sei que saiu uma imagem super legal ainda, e se vocês tiverem alguma informação sobre esse filme, por favor, deixe nos comentários, porque eu quero pesquisar e quero saber mais, porque, sério, tô muito ansioso pra ver esse filme. Vou deixar deste ladinho aqui os vídeos anteriores do canal, se você não conferiu ainda. Também se inscreva desse lado se você não é inscrito ainda aqui no Geeks Anatomy. Muito obrigado por você que me acompanha até agora. Não se esquece de dar seu joinha aí embaixo, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E a gente se vê novamente na próxima, então. Tchau!